Se você está pensando em comprar um carro, seja 0 km ou usado, cuidado! A escolha errada pode te levar a um buraco financeiro, com um carro que desvaloriza rápido, te dá dor de cabeça com manutenção ou simplesmente não atende às suas necessidades no dia a dia. E sabe qual o pior? Muita gente só percebe que fez a compra errada quando já é tarde demais. Hoje em dia, escolher um carro não é apenas uma compra qualquer. É uma grande decisão, um investimento que vai impactar diretamente o seu bolso, sua rotina e até sua qualidade de vida. E com os preços dos veículos cada vez mais altos no Brasil, tomar essa decisão da maneira certa se tornou mais importante do que nunca. O problema é que encontrar o carro ideal pode parecer um verdadeiro quebra-cabeça. São tantas opções, versões, motores, tecnologias e promessas de economia que muita gente fica confusa e, no fim das contas, acaba comprando por impulso, e aí vem os arrependimentos. Escolher um carro sem planejamento pode resultar em custos elevados com combustível, manutenção e até desvalorização acelerada. Mas e se houvesse um jeito de tornar essa escolha mais simples e eficiente? Hoje você vai aprender exatamente como evitar essas armadilhas. Eu vou te mostrar 10 critérios essenciais que vão te ajudar a escolher o carro certo para você, sem arrependimentos e sem cair em ciladas. Se você seguir algumas diretrizes fundamentais, vai conseguir tomar uma decisão muito mais consciente e certeira, garantindo que o carro que você escolher realmente atenda às suas necessidades e expectativas, e podem te fazer economizar muito dinheiro e dor de cabeça. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. E olha, o 9º critério da nossa lista pode te surpreender, porque 99% das pessoas erram nesse ponto e acabam perdendo dinheiro na revenda. Bom, o primeiro critério é algo que eu chamo de regra 80-20, ou até mesmo regra 90-10. E se você entender esse conceito logo de cara, já vai evitar um dos erros mais comuns na compra de um carro. A regra 80-20. Escolha seu carro pelo que você realmente precisa. O conceito é simples. Leve em conta aquilo que você realmente precisa na maior parte do tempo, e não o que seria útil em raras exceções. Muita gente acaba comprando um carro pensando em necessidades esporádicas, o que pode ser um grande erro. Vou te dar um exemplo. Imagine que, no seu dia a dia, você precisa de um SUV compacto, para rodar na cidade, ir ao trabalho e viajar com conforto. Mas, ocasionalmente, você recebe visitas da família ou precisa transportar mais pessoas, e por isso, começa a cogitar um SUV grande de 7 lugares. Agora, me diz, se essa necessidade surge apenas 1 ou 2 vezes por ano, será que vale a pena gastar mais dinheiro em um carro maior, que consome mais combustível, ocupa mais espaço e tem manutenção mais cara, só para atender a essas poucas ocasiões? Definitivamente, não. A solução mais inteligente é alugar um carro maior quando necessário. Sai muito mais barato do que comprometer sua compra com um veículo que não faz sentido para seu uso diário. Ou seja, ao invés de investir em algo que só será útil 10% ou 20% do tempo, foque no carro que atende às suas necessidades na maior parte do ano. Essa estratégia evita gastos desnecessários e garante que você aproveite ao máximo seu investimento. Então, antes de comprar um carro pensando em todas as situações possíveis, faça a pergunta certa. Esse carro atende bem às minhas necessidades 80% ou 90% do tempo? Se a resposta for sim, você está no caminho certo. Me conta aqui nos comentários. Qual é a sua principal dúvida na hora de escolher um carro? Você prioriza economia, conforto, tecnologia ou desempenho? Vamos trocar uma ideia e eu te ajudo a encontrar a melhor opção para você. Segundo critério essencial, o verdadeiro custo de um carro. Se tem um erro que muita gente comete ao comprar um carro, é focar apenas no preço de compra e ignorar um critério essencial, o custo do ciclo de vida do veículo. E o que isso significa? Bom, imagine que você encontra um carro por um preço aparentemente imperdível. O valor está dentro do seu orçamento, o modelo te agrada e você já se imagina dirigindo ele por aí. Só que, sem perceber, você pode estar entrando em uma armadilha financeira. Isso porque o custo real de um carro não se resume ao valor que você paga na concessionária ou na revenda. O verdadeiro impacto no seu bolso acontece ao longo dos anos, com gastos como manutenção, consumo de combustível, seguro, IPVA e desvalorização. Aliás, esse conceito não é algo novo. No mundo corporativo, muitas empresas perdem dinheiro ao tomar decisões apenas com base no preço inicial de um produto, sem analisar os custos de longo prazo. E se até grandes corporações erram nisso, imagina um consumidor desatento comprando um carro sem planejar? Então, antes de assinar qualquer contrato, pare e reflita.
Quanto esse carro vai te custar ao longo dos anos? Você ainda precisa somar os custos anuais. Nem sempre o carro mais barato na compra é o mais barato no longo prazo. Agora vem a parte interessante. Alguns carros, mesmo sendo mais caros na compra, acabam saindo mais baratos ao longo dos anos. Isso acontece porque eles mantêm um alto valor de revenda e têm custos reduzidos de manutenção e consumo. Um exemplo clássico são os modelos da Toyota, como o Corolla e a Hilux, que costumam ter uma desvalorização menor, além de uma mecânica confiável e revisões previsíveis. Por outro lado, um carro que parece uma grande oportunidade por ter um preço de compra mais baixo pode acabar se tornando um verdadeiro pesadelo financeiro. Se ele desvaloriza rápido, consome muito combustível e tem revisões caras, o custo total de propriedade pode ser muito maior do que você esperava. Então, antes de se apaixonar por um carro e fechar negócio, não olhe apenas para o preço de compra. Faça as contas do custo total de propriedade e descubra qual carro realmente faz sentido para o seu bolso a longo prazo. Terceiro critério essencial: confiabilidade. Como evitar um carro problemático? Se tem algo que ninguém quer ao comprar um carro, é ser surpreendido por defeitos inesperados, quebras frequentes e dores de cabeça na oficina. Afinal, um carro é um investimento alto, e o mínimo que esperamos é que ele não nos deixe na mão. Mas aqui vai um problema: prever a confiabilidade de um carro nem sempre é fácil, principalmente quando falamos de modelos recém-lançados. Isso porque, quando uma montadora apresenta um novo motor, um câmbio diferente ou uma tecnologia inédita, não existe histórico suficiente para saber como esse conjunto vai se sair ao longo dos anos. Quer um exemplo? O motor 1.0 TSI da Volkswagen gerou muita desconfiança no início, mas com o tempo provou ser um dos melhores motores turbo do mercado. Já alguns câmbios automatizados de dupla embreagem, como o Power Shift da Ford, tiveram problemas graves e acabaram se tornando um pesadelo para muitos donos. Agora, como tomar uma decisão segura e escolher um carro realmente confiável? Aqui no Brasil, não temos muitos rankings oficiais de confiabilidade, mas lá fora, instituições como o Consumer Reports e a JD Power analisam a durabilidade dos carros com base na experiência de milhares de motoristas. Só que existe um caminho ainda mais eficiente para o mercado brasileiro: os relatos reais dos próprios donos. Você pode pesquisar em fóruns e grupos de redes sociais, encontrando relatos sinceros de donos que já convivem com o carro e podem contar os defeitos mais comuns, os pontos positivos e negativos do modelo. Também tem sites como Reclame Aqui, onde, muitas vezes, os problemas mais graves aparecem lá, com reclamações de consumidores que enfrentaram falhas no câmbio, motor ou eletrônica. É bacana também conversar com mecânicos e profissionais de oficinas especializadas. Ninguém melhor do que quem trabalha diretamente com os carros para dizer quais modelos vivem quebrando e quais são a prova de problemas. Perguntar nunca é demais. Você pode visitar concessionárias e perguntar sobre o pós-venda. A assistência técnica muitas vezes deixa escapar informações valiosas sobre modelos que já apresentaram falhas recorrentes. Agora, a dica de ouro: desconfie de carros no primeiro ou segundo ano de lançamento. Mesmo marcas conhecidas pela confiabilidade, como Toyota, Honda e Lexus, não estão imunes a problemas nos primeiros anos de um novo modelo. Isso acontece porque, nos primeiros anos, é comum surgirem recalls e ajustes mecânicos para corrigir falhas que só aparecem após o carro rodar bastante. A estratégia mais inteligente? Espere pelo facelift. O que é facelift? É aquela atualização que acontece no quarto ou quinto ano de um modelo, trazendo melhorias estéticas, ajustes mecânicos e eletrônicos para corrigir falhas da versão inicial. Ou seja, se você puder esperar um pouco, vai comprar um carro mais confiável, mais eficiente e com menos chances de apresentar problemas. Quarto critério essencial: como o apego emocional pode te fazer escolher o carro errado. Isso acontece porque, por mais que tentemos ser racionais, a compra de um carro envolve emoção. Quem nunca se apaixonou por um modelo específico e decidiu que era aquele sem nem considerar outras opções? E aí vem a lição: ao longo dos anos, comprei e vendi muitos carros. E uma coisa que aprendi é que, quando a compra é movida mais pela emoção do que pela razão, esse entusiasmo pode desaparecer em poucos meses. A cor, o design, o interior, tudo que parecia perfeito no começo pode perder o encanto com o tempo, principalmente se o carro não atender às suas necessidades reais. Agora, a pergunta que fica é: como evitar esse erro? Escolha um carro pelo que ele entrega, não pelo que você sente no momento. Se você for muito influenciado pelo desejo por um modelo específico, pode acabar ignorando aspectos importantes como custo de manutenção, consumo, espaço interno e conforto.
Muitas vezes, o carro que você não esperava gostar acaba sendo o que mais te surpreende positivamente. Teste o carro antes de decidir. A primeira impressão pode enganar. Se você está em dúvida, não confie apenas na aparência ou no que dizem sobre o modelo. Vá até a concessionária e dirija o carro. Sinta como ele responde ao volante, veja se o conforto é adequado e se a ergonomia faz sentido para você. Analise o espaço interno e o porta-malas. Um carro pode parecer perfeito na ficha técnica, mas se não tiver conforto para sua família ou para o seu trabalho, pode ser uma escolha frustrante. Avalie a visibilidade e a dirigibilidade. Muitos carros parecem lindos por fora, mas têm pontos cegos ruins ou um comportamento estranho na cidade. Seja realista. O carro precisa combinar com o seu dia a dia. O segredo para não se arrepender da compra é escolher um carro baseado no que você precisa, e não apenas no que você deseja no momento. Se você pensa assim, a chance de fazer uma compra inteligente e continuar feliz com o carro mesmo depois de anos é muito maior. Então, antes de fechar negócio, pergunte a si mesmo: esse carro atende às minhas necessidades reais ou estou escolhendo apenas pelo design e pela marca? Ele vai continuar sendo prático e confortável depois de 6 meses ou um ano de uso? Ele cabe no meu orçamento considerando manutenção, consumo e seguro? Se a resposta for sim para todos esses pontos, parabéns! Você fez uma escolha consciente e certeira. Quinto critério essencial: escolha um carro que realmente atenda às suas necessidades. Agora que já falamos sobre o apego emocional na compra de um carro, vamos para um ponto que está diretamente relacionado: a importância de garantir que o carro tenha os recursos certos para o seu estilo de vida. E quando eu falo sobre isso, não estou me referindo apenas ao tamanho do carro, se é um hatch, um sedã, um SUV ou uma picape. O que realmente importa aqui são os detalhes e funcionalidades que fazem a diferença no seu dia a dia. Deixa eu te dar um exemplo prático. Eu viajo bastante, e para mim, ter um controle de cruzeiro adaptativo que praticamente dirige sozinho em longas estradas é um recurso essencial. No meu caso, meu carro exige que eu segure o volante, mas ele faz quase todo o trabalho sozinho, tornando viagens longas de 2 ou 3 horas muito mais tranquilas e confortáveis. Agora, tem um detalhe curioso: o sistema de som do meu carro não é nada impressionante. Mas isso não me afeta, porque eu não escuto tanta música enquanto dirijo, costumo ouvir podcasts ou notícias. Mas e se você for o tipo de pessoa que ama ouvir música com qualidade máxima? Nesse caso, o sistema de som premium pode ser muito mais importante para você do que o controle de cruzeiro adaptativo. Ou seja, cada motorista tem necessidades diferentes, e a chave para fazer a melhor escolha é entender exatamente o que é essencial para você. Antes de comprar um carro, pare e faça uma lista das suas prioridades. Você precisa de um carro com boa capacidade de reboque? Gosta de acampar, pescar ou fazer trilhas? Usa o carro para rodar muito na cidade e quer economia? Quer máximo conforto e tecnologia para viagens longas? A grande sacada é: o carro ideal não é o mais caro ou o mais bonito, é aquele que atende perfeitamente ao que você precisa no dia a dia. Já você pode ter uma lista totalmente diferente, e é por isso que testar o carro e avaliar cada detalhe antes da compra é tão importante. Sexto critério essencial: a concessionária pode fazer ou acabar com sua experiência. Agora vamos falar de um ponto que muita gente ignora na hora de comprar um carro, mas que pode fazer toda a diferença na sua experiência a longo prazo: a rede de concessionárias e o serviço oferecido por elas. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que você se apaixona por um carro incrível, cheio de tecnologia, desempenho e conforto. Só que tem um detalhe: a concessionária mais próxima fica a mais de 1.100 quilômetros de distância. Agora pensa comigo: e se você precisar de uma revisão, um recall ou até mesmo de uma peça específica? Vai ter que viajar tudo isso só para resolver um problema? Definitivamente, isso não faz sentido. Ter uma concessionária próxima e confiável é essencial. Não basta apenas a marca ter nome no mercado. O que realmente importa é que haja uma concessionária acessível e confiável perto de você. Quanto mais próximo for o suporte técnico, menos dor de cabeça você terá. Se a rede de concessionárias for pequena ou desorganizada, conseguir peças e agendar revisões pode ser um pesadelo. O atendimento pode variar muito de uma marca para outra. Algumas prezam pelo cliente, enquanto outras são conhecidas por negligência no pós-venda. Agora, antes de decidir qual carro comprar, faça um teste simples. Visite a concessionária e observe como é o atendimento. Converse com a equipe da oficina. Pesquise avaliações no Reclame Aqui e em grupos de donos.
você vai se surpreender com o que encontra sobre algumas marcas. Isso pode evitar uma tremenda frustração no futuro. Marcas premium versus marcas populares. O atendimento faz diferença? Algo que aprendi ao longo dos anos é que, de modo geral, as marcas premium oferecem um serviço de pós-venda melhor do que as marcas populares. Agora, isso significa que não vale a pena comprar um carro de uma marca popular? Claro que não. Mas vale a pena pesquisar qual concessionária da sua região tem melhor reputação no atendimento. Nunca compre um carro de uma marca com histórico ruim de pós-venda. Independente de quanto você cuide do seu carro, imprevistos acontecem. Pode surgir um problema eletrônico inesperado. Você pode precisar de uma peça que não encontra facilmente. O agendamento de revisões pode ser burocrático e demorado. Se a rede de concessionárias não for eficiente, resolver essas questões pode se transformar num grande pesadelo. Então, antes de comprar um carro, leve isso em consideração, porque a experiência de pós-venda impacta diretamente sua satisfação com o veículo a longo prazo. 7º critério essencial: passado, presente e futuro. Como escolher um carro sem arrependimentos? Muita gente comete o erro de tomar decisões baseadas apenas no que já viveu, ou no que está acontecendo agora, sem considerar como o mercado vai evoluir nos próximos anos. E isso pode custar caro. Então, como evitar esse erro e garantir que a sua compra faça sentido não só hoje, mas também nos próximos anos? O passado não deve limitar sua escolha atual. Se você já teve uma experiência ruim com uma marca ou modelo, é natural pensar: nunca mais compro um carro dessa marca. Mas calma, o mercado muda, evolui, e as marcas também. Um exemplo disso no Brasil é a Volkswagen, que passou por momentos difíceis com alguns modelos no passado, mas modernizou sua linha e hoje oferece motores turbo-eficientes, carros bem equipados e com boa tecnologia. Já marcas como a Fiat, que há alguns anos eram criticadas pela qualidade de acabamento e tecnologia, hoje estão no topo das vendas com carros confiáveis, econômicos e desejados, como o Fiat Pulse e o Fastaq. Ou seja, o que aconteceu há 10 anos não significa que a realidade ainda é a mesma hoje. Agora, o contrário também pode acontecer. Talvez sua família tenha tido um carro de determinada marca no passado e você guarda boas lembranças. Mas será que os modelos atuais ainda mantêm aquela mesma qualidade e confiabilidade? Então, antes de tomar uma decisão, pesquise como a marca e o modelo evoluíram ao longo dos anos. O presente: o que faz sentido para você hoje? Agora, olhando para o presente, é fundamental entender se o carro atende às suas necessidades reais. Vai usar o carro para trabalhar? Um modelo econômico e com manutenção barata pode ser mais vantajoso do que um carro de luxo cheio de tecnologia. Precisa de espaço para a família? Um sedã ou SUV médio pode ser mais interessante do que um hatch compacto. Gosta de dirigir e quer desempenho? Motores turbo e câmbios bem ajustados podem fazer diferença na experiência ao volante. Ou seja, a escolha precisa ser racional e baseada na sua realidade atual. Mas tem um detalhe que muita gente ignora: o futuro. Esse carro ainda vai fazer sentido daqui a 5 ou 6 anos? Agora, pense no longo prazo. Os carros elétricos estão crescendo no Brasil, mas a infraestrutura de recarga ainda não está consolidada. Se você pretende comprar um elétrico agora, vale a pena avaliar se terá pontos de carregamento na sua cidade e se a tecnologia atual já atende às suas expectativas. Motores grandes a gasolina ou diesel podem ter revenda difícil no futuro, já que os preços dos combustíveis estão subindo e a busca por carros mais eficientes está crescendo. Carros com forte demanda e durabilidade reconhecida tendem a manter um bom valor de revenda. No Brasil, modelos como o Toyota Hilux, o Honda Civic e o Corolla são conhecidos por terem baixa desvalorização e mecânica confiável. Ou seja, não adianta comprar um carro que atenda às suas necessidades hoje se ele não fizer sentido para o mercado daqui a alguns anos. Se você pensa em revender o carro no futuro, escolher um modelo com alta procura e boa reputação pode ser uma estratégia inteligente para reduzir a perda de valor ao longo do tempo. 8º critério essencial: carro novo ou usado. Qual escolher em 2025? Essa é uma das maiores dúvidas de quem está pensando em trocar de carro. Vale mais a pena comprar um modelo 0 km ou investir em um carro usado? E a resposta para essa pergunta mudou muito nos últimos anos, especialmente no Brasil, onde o mercado está passando por grandes oscilações. Se antes os carros usados eram sempre a melhor opção para economizar, hoje a realidade é bem diferente. Com a alta procura por modelos populares e econômicos, os preços dos seminovos dispararam,
chegando ao ponto de muitas vezes custarem quase o mesmo que um carro novo. Então, o que faz mais sentido para você agora? Comprar um 0 km ou buscar um bom usado? Vamos analisar os dois lados dessa moeda. Carro usado ainda vale a pena? A grande vantagem de um carro usado sempre foi o preço. Mas, no Brasil, o mercado está tão aquecido que modelos muito procurados, como os híbridos e os populares da Toyota e Honda, continuam valorizados mesmo depois de anos de uso. Além disso, tem outro ponto importante: a garantia de fábrica. Comprar um carro novo significa ter mais tranquilidade nos primeiros anos, sem se preocupar com manutenções inesperadas ou possíveis problemas ocultos. Agora, claro, os carros usados ainda podem ser boas opções, especialmente modelos premium e esportivos, que tendem a desvalorizar mais rápido do que os populares. Mas atenção, se for comprar um usado, faça uma análise rigorosa. Pesquise o histórico do veículo, verifique se não há sinistros ou problemas mecânicos. Prefira carros com revisões feitas na concessionária. Isso garante que a manutenção foi feita corretamente. Considere modelos com garantia estendida. Algumas marcas oferecem cobertura por até 5 ou 6 anos. Se for um modelo com mais de 3 anos de uso, esteja preparado para gastos extras com manutenção e trocas de peças. Agora, se a diferença de preço entre um usado e um zero estiver pequena, o que fazer? Quando vale mais a pena comprar um carro novo? Se a diferença de preço entre um seminovo e um 0 km for pequena, vale muito mais a pena optar pelo carro novo. Por quê? Você terá um carro com garantia completa de fábrica. O custo de manutenção nos primeiros anos será muito menor. Não haverá surpresas com desgaste de peças ou problemas ocultos. O modelo estará atualizado com a última tecnologia da montadora. Outro ponto importante: o mercado de carros usados ainda está inflacionado. E isso significa que, se você puder esperar um pouco, pode valer a pena segurar a compra até que os preços se estabilizem. Agora, se você precisa de um carro quanto antes, investir em um 0 km pode ser a escolha mais segura e tranquila. Nono critério essencial: a cor do carro importa mais do que você imagina. Quando você pensa em comprar um carro, a cor pode parecer um detalhe secundário, algo puramente estético. Mas a verdade é que ela influencia muito mais do que apenas a aparência, e pode até afetar a sua segurança, o valor de revenda e a manutenção do veículo. Então, antes de escolher a cor só porque achou bonita, vale a pena entender como essa decisão pode impactar o seu bolso e até sua segurança no dia a dia. Cores mais seguras. Sim, a cor pode reduzir o risco de acidentes. Isso pode parecer surpreendente, mas a cor do carro pode influenciar diretamente na sua segurança no trânsito. Estudos mostram que carros com cores mais vivas, como branco, amarelo e laranja, são mais visíveis na estrada e têm até 20% menos chances de se envolverem em acidentes. Isso acontece porque essas cores se destacam mais no trânsito, principalmente em condições de pouca luz ou neblina. Agora, o contrário também acontece. Carros pretos, cinza escuro ou azul marinho podem ser mais difíceis de enxergar à noite, o que aumenta o risco de colisões em situações de baixa visibilidade. Se você roda muito à noite ou em rodovias, escolher um carro com uma cor mais clara pode ser uma estratégia inteligente para aumentar sua segurança. Mas a segurança não é o único fator a considerar. Valor de revenda. Escolher a cor errada pode dificultar a venda do carro. Agora vamos falar de dinheiro. Se você pretende trocar de carro no futuro, saiba que a cor pode afetar diretamente o valor de revenda. No Brasil, as cores mais procuradas no mercado de usados são branco, prata, cinza e preto. Já cores mais ousadas, como verde, azul, vermelho vivo, roxo e amarelo, podem ser mais difíceis de vender. Se você escolher uma cor muito chamativa, pode levar mais tempo para revender o carro e até perder dinheiro na negociação, já que as concessionárias podem hesitar em aceitá-lo na troca. Agora, se você planeja ficar com o carro por muitos anos e realmente ama uma cor mais exótica, vá em frente. Mas se a ideia é revender em poucos anos, o ideal é escolher uma cor mais tradicional para facilitar a venda e minimizar a desvalorização. Manutenção. Cores claras disfarçam melhor a sujeira e os arranhões. Outro ponto que quase ninguém pensa na hora de escolher a cor do carro é a facilidade de manutenção. Cores claras, como branco e prata, escondem melhor poeira, riscos e pequenos amassados. Isso significa que você não precisa lavar o carro com tanta frequência e os defeitos na pintura não ficam tão aparentes. Já o preto, apesar de ser uma cor muito desejada, evidencia sujeira, arranhões e marcas d'água.
Ou seja, se você quiser manter um carro preto sempre impecável, vai precisar lavar e encerar com muito mais frequência. Cores metálicas ou perolizadas podem ser mais difíceis de igualar na hora de um reparo. Se você sofrer um pequeno acidente e precisar retocar a pintura, pode ser complicado encontrar o mesmo tom exato, resultando em um acabamento imperfeito. Então, além de escolher uma cor bonita, pense também na praticidade e no custo de manutenção ao longo dos anos. 10º critério essencial: o erro que pode custar caro. Nunca compre um carro sem fazer isso. Se tem algo que ainda me surpreende, é como muitas pessoas compram um carro sem sequer fazer um test drive adequado. Acredite, tem gente que assina o contrato, paga o sinal e leva o carro para casa sem nem dar uma volta no quarteirão. Ou pior, fazem um test drive de 5 minutos, acham que já conhecem o carro e fecham o negócio. Esse é um erro que pode custar muito caro. O test drive não é apenas uma formalidade, ele é essencial para evitar arrependimentos e garantir que o carro realmente atende às suas expectativas no dia a dia. Então, como fazer um test drive da forma correta para ter certeza de que está escolhendo o carro certo? Teste todos os carros no mesmo dia para comparações mais justas. Se você está em dúvida entre 2 ou 3 modelos, fazer test drives em dias diferentes pode ser um erro. Seu cérebro não vai lembrar com precisão como cada carro se comportou. Pequenos detalhes de conforto, direção e resposta do motor podem passar despercebidos. Você pode acabar escolhendo o último carro testado só porque está mais fresco na sua memória. O ideal é testar todos os modelos no mesmo dia, em sequência. Isso permite que você compare cada detalhe de forma justa e perceba as diferenças reais entre eles. Agora, não adianta testar só por 5 minutos. Nunca aceite um test drive curto. Peça pelo menos meia hora. O test drive precisa durar pelo menos 30 minutos para você realmente entender como o carro se comporta. Durante esse tempo, preste atenção nos seguintes pontos. Conforto dos bancos. Você consegue se ajustar bem ao banco do motorista? Há suporte lombar suficiente? Visibilidade. Tem muitos pontos cegos? O retrovisor ajuda ou atrapalha na visão traseira? Suspensão. O carro absorve bem os buracos ou é muito duro? Resposta do motor e do câmbio. O carro responde rápido ou parece travado? O câmbio faz trocas suaves? Espaço interno. Os passageiros do banco de trás têm espaço suficiente? O porta-malas atende às suas necessidades? Se possível, teste o carro em diferentes condições. Pegue um trecho de estrada para ver como ele se comporta em velocidades mais altas. Ande no trânsito urbano para sentir o conforto e a dirigibilidade. Faça algumas curvas e frenagens bruscas para testar a estabilidade e os freios. E tem mais uma dica que pouca gente considera. Se puder, alugue o carro antes de comprar. Quer ter certeza absoluta de que aquele carro realmente se encaixa na sua rotina? Alugar o modelo por 1 ou 2 dias pode ser a melhor forma de testar ele na prática. Isso permite que você sinta como ele é no dia a dia, não apenas por alguns minutos. Veja se ele cabe na sua garagem sem dificuldades. Teste o consumo real, dirigindo na sua rotina normal. Descubra pequenos detalhes que podem incomodar, mas que não perceberia em um test drive rápido. Algumas concessionárias até permitem que você leve o carro para casa por um dia, especialmente modelos premium. Se tiver essa opção, aproveite! Agora você já sabe como escolher um carro da maneira certa, sem cair em armadilhas e sem jogar dinheiro fora. Mas deixa eu te perguntar, quantas dessas dicas você já conhecia? Você já comprou um carro que depois percebeu que foi um erro? Já caiu em alguma cilada na revenda ou na manutenção? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber sua experiência. Agora, antes de sair por aí escolhendo o carro dos seus sonhos, deixa eu te contar uma coisa. Tem um erro que muita gente comete depois de comprar um carro, e que pode acabar destruindo suas finanças. Se você acha que a parte mais difícil é escolher o carro, sinto te informar. O maior problema vem depois da compra. E se você não souber como cuidar do seu carro da forma certa, pode acabar gastando muito mais dinheiro do que deveria. Mas calma! Eu já preparei um vídeo e daqui uns dias eu vou postar sobre como fazer seu carro durar uma vida inteira de acordo com um engenheiro automotivo e um mecânico de confiança. Então, se inscreva no canal e não perca nenhum vídeo. Enquanto não chega o dia da postagem desse vídeo, deixa o like e tem informações importantes em nossos outros vídeos aqui do canal. Muito obrigado por assistir e até logo!